Bruno Henrique. Certamente você já ouviu falar sobre esse jogador. Com diversos gols e assistência, é considerado o melhor jogador atuando no Brasil. Mas há 7 ou 8 anos atrás era completamente diferente. Bruno Henrique, ou na época Bruninho, era apenas mais um menino com o sonho de se tornar jogador de futebol profissional. E desde muito novo já desfilava o seu talento em campos de várzea. Diretamente da Vila Tiradentes, comunidade do bairro Concórdia, em Belo Horizonte, Bruninho e seu irmão Juninho sonhavam e alimentavam o sonho de se tornarem jogadores profissionais. Inspirado no Santos de Neymar e Ganso, que conquistou títulos como Libertadores jogando para frente, Bruninho e Juninho eram comparados com os meninos da vila. A gente era a sensação do campeonato. Naquela época, a gente se espelhava bastante no Santos do Neymar, Ganso. Só que jogando pelo modesto Inconfidência Esporte Clube, clube de várzea de Minas Gerais. E os dois irmãos, jogando campeonatos de várzea, chamavam mais atenção que os demais e foram campeões da Taça Itatiaia, sendo a sensação do campeonato. Mas mesmo com tanto sucesso na várzea mineira, os dois sabiam da realidade que enfrentavam e não alimentavam a esperança de se tornarem jogadores profissionais um dia. Jogavam apenas por gostar e esquecer das dificuldades financeiras da comunidade. Naquela época a gente já nem sonhava mais em ser jogador. A gente já tinha uma cabeça centrada já, que nosso sonho ali já tinha acabado. E como diversos outros talentos de comunidade, o jogador de várzea é sempre tratado de forma diferente ao tentar oportunidades em clubes profissionais. Não acreditava mais que poderia virar um jogador de futebol, porque a gente que vem do futebol amador é visto com outros olhos, né? E o mesmo Bruno Henrique, que hoje é tratado como craque, indispensável no seu clube e na seleção brasileira, recebeu diversos não de vários clubes brasileiros. América Mineiro, Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo, Guarani, Ponte Preta, Santa Cruz, Palmeiras, Vitória, Santos, Náutico, Bahia. Todos esses clubes recusaram o atual melhor jogador do futebol brasileiro, simplesmente por ser um jogador do futebol amador, por ser um jogador que não fez categoria de base, simplesmente por ser um jogador dos campos de barro do futebol brasileiro, ou melhor, por ser um jogador raiz, ou melhor, por ser um jogador de várzea. Então só depois que Bruno Henrique e seu irmão Juninho foram campeões da Taça Itatiaia, com Bruno Henrique se consagrando como artilheiro da competição e como o melhor jogador do campeonato, as portas do futebol profissional começaram a se abrir. Alguns olheiros do Cruzeiro estavam de olho nessa competição do futebol amador e ofereceram um contrato para os dois irmãos, Bruno Henrique e Juninho, convidando a se tornarem jogadores profissionais. E depois de ter passado por diversas dificuldades na várzea, parecia que ali tudo iria se resolver e que finalmente os dois irmãos estariam entrando no cenário do futebol brasileiro, diretamente em um gigante da Série A do Brasileirão. Mas os dois não chegaram a ter nenhuma oportunidade no Cruzeiro. E Bruno Henrique e seu irmão foram emprestados para o Uberlândia Esporte Clube. E quando pensavam que Bruno Henrique iria ficar para baixo e acabar desistindo do futebol, como fez o seu irmão Juninho, ele teve essa paciência, eu não tive. Bruno Henrique fez o que sabe fazer de melhor, encarou todo o jogo como uma batalha e deu o seu melhor em campo. Para Bruno Henrique não importava se ele estava jogando no Uberlândia Esporte Clube ou no Cruzeiro, todo jogo era uma batalha. O fato de Bruno Henrique se entregar em campo sempre dando o melhor de si, fez com que Bruno Henrique ganhasse grande destaque e fosse lembrado por onde passou até hoje. O Léo girou, ele viu eu entrando sozinho e eu na saída do goleiro eu pensei e falei, vou dar de primeira, não vai ter como dominar. Porque eu dentro de campo eu dou o máximo para ajudar a minha equipe. Cruzamento de primeira cabeçada. Tá lá dentro. Eu dou o máximo para ajudar a minha equipe. Bruno Henrique foi pra... E quando Bruno Henrique decide sair do Uberlândia e fechar com Itumbiara para jogar a segunda divisão do Campeonato Goiano, a sua vida começa a mudar. No Itumbiara, Bruno Henrique marcou 9 gols e foi vice-artilheiro do Campeonato Goiano. Finalmente, depois de ter rodado vários clubes de várzea e clubes de pequenas expressões, Bruno Henrique é apresentado como reforço do Goiás. Mas agora é diferente, agora é para jogar o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E mais uma vez, como todas as outras vezes, Bruno Henrique agarra com unhas e dentes todas as oportunidades concebidas. Bruno Henrique mostrava na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro que sim,